Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Espírito Santo em estado de atenção devido à situação hídrica. O Espírito Santo está na parte final do período de estiagem, né? Esse período de estiagem normalmente ele vai até o início de outubro, novembro. E como o Brasil ele passa por uma crise hídrica muito forte, mas está afetando mais a região da Bacia do Paraná, o Cone Sul brasileiro, mas o Espírito Santo também não fica fora disso. Você produz arroz? Então fique ligado porque preparamos dicas importantes para o preparo do solo. O arroz é um produto que não pode faltar no carrinho dos brasileiros. Mas para que esse grão chegue da forma que conhecemos as prateleiras dos supermercados, a produção é curiosa e demanda uma grande preparação. E tem feirante reclamando que as vendas de pescado diminuíram. No fim do expediente, seu Manuel foi fazer a contabilidade do restaurante que tem o peixe como carro-chefe e constatou um prejuízo de quase 50%. Atenção, produtores de arroz! Está na hora de preparar o solo para o plantio da próxima safra. O arroz é um produto que não pode faltar no carrinho dos brasileiros. Mas para que esse grão chegue da forma que conhecemos as prateleiras dos supermercados, a produção é curiosa e demanda uma grande preparação. Para que o arroz tenha qualidade, tudo precisa ser feito no tempo certo. É importante que tenha a época certa, como todas as culturas, as lavouras, né, tem a sua época certa para o plantio, né? É o tal do zoneamento agrícola, né? Então tem que estar dentro do período para uma melhor produção, vamos dizer assim, né? A época mais adequada para a preparação do plantio é agora, entre agosto e setembro, meses em que a chuva e o frio já estão mais amenos. Aí, quando dezembro chegar e trouxer o calor, o arroz já estará pronto para a colheita. Em Itajaí, a risicultura é a principal atividade agropecuária. Por aqui são 1.900 hectares divididos por 50 famílias, onde anualmente saem 15 mil toneladas de arroz. Uma das famílias produtoras é a do Sérgio. O risicultor trabalha no ramo há mais de 40 anos e sabe bem da importância de cada etapa, desde a preparação até a colheita. E agora nós estamos preparando para o plantio, né? Então agora é colocado a água, né? É picado, depois é alisado e depois é botada a semente de molho, né? Quando ela está pré-germinada, não é semeada, né? Jogada aqui e depois quando ela tiver com 4, 5 dias dentro da água, tu tira a água para poder ela pegar vigor, né? Todo esse trabalho de meses feito pelas famílias, como a do Sérgio, trazem resultados positivos para Itajaí. Isso gera impostos, gera postos de trabalho, gera riquezas para o município, né? Não é o principal produto econômico da cidade, mas aqui no interior ele é significativo porque ele mantém nossas famílias com um nível de vida muito bom. É o produto que tem pago melhor remunerado o nosso produtor. Feirantes que vendem peixe sofrem com a queda nas vendas por causa da síndrome da urina preta. A doença ataca os rins e é transmitida por alguns animais marinhos. Alguns locais do país já estão com prejuízo de mais de 50%. No fim do expediente, seu Manuel foi fazer a contabilidade do restaurante que tem o peixe como carro-chefe e constatou um prejuízo de quase 50%. Caiu no sábado, caiu bastante. Preocupado. Você tem uma renda X, tem uma despesa X, aí cai, a despesa não quebra, né? Apesar de não fazer uso das espécies de pescado apontadas como suspeitas de transmitir a síndrome de RAF, conhecida como doença da urina preta, ele está preocupado com a queda súbita nas vendas. Muitas despesas. Aí não sei como é que vai ficar, né? Funcionário, aluguel e imposto, e a energia, a água.
6 casos são investigados pela Secretaria Estadual de Saúde, um deles aqui em Belém. Apesar do número ser baixo, a procura pelo pescado já caiu 70% na capital paraense. O movimento aqui na Pedra do Peixe, na Feira do Ver-o-Peso, por onde a mercadoria é distribuída, tem sido fraco nos últimos dias. Na última madrugada, teve comerciante que quase não vendeu nada. Sexta-feira, eu vendi nenhum peixe desse aqui. Sábado eu vendi 2 e domingo eu não vendi nenhum para remédio. E hoje até agora eu não vendi nenhum. Espécies como tambaqui, badejo e arabaiana, além de crustáceos como lagosta, lagostim e camarão, estão sob suspeita de apresentarem a toxina da síndrome de Raaff. A doença de Raaff é uma doença rara, causada por uma toxina que gera os sintomas após cerca de 2 a 24 horas após a ingesta de determinados peixes e crustáceos. E essa toxina, ela causa a destruição desses músculos, levando ao comprometimento da função renal. Em outros estados brasileiros, o medo de consumir peixe também já afeta o setor pesqueiro. A Associação Brasileira de Piscicultura emitiu uma nota em que garante que as espécies de peixes que foram proibidas devido aos casos da urina preta não fazem mal à saúde humana se forem criadas em cativeiro. Gestão e Liderança é a coluna comandada pela competente Roberta Cato toda semana aqui no nosso Mundo Cooperativo, e hoje a gente continua falando sobre os pilares das empresas que querem se dar bem no mercado. Roberta, bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez. É sempre melhor quando a gente está pertinho. O bate-papo é bom, né? Não é? Semana passada você falou de inovação, que é o primeiro pilar. Hoje a gente vai falar de capital humano. Qual que é a importância que tem o capital humano para uma organização, seja ela uma empresa pública, privada, uma cooperativa ou uma associação? Então, quando você fala de organização, organizações são formadas por pessoas. Por mais que você opere máquinas, por mais que você atue no meio digital, tecnológico, são pessoas que estão por trás disso. Nós construímos para pessoas, né? Então, compreender as necessidades, o que cada um pensa, como é que ele pode contribuir para uma organização, é um diferencial, é um dos pilares das organizações que estão buscando o crescimento aí, nesse momento. E como é que a gente faz isso? Colocar dentro da cabeça do colaborador o que a gente quer como empreendedor. Então, o que a gente tem visto nas organizações, quando a gente fala desse mundo onde a gente fala do crescimento exponencial, dessas organizações que têm buscado como os pilares do crescimento exponencial. A gente primeiro precisa compreender quais são as pessoas que nós queremos ter dentro das organizações. E é uma preocupação diferente, entende, Bruno? Porque antes a gente buscava a pessoa pela capacidade técnica. Deixa eu abrir um currículo, vou buscar um profissional e tudo mais. Quem tem mais qualificação. Quem tem mais qualificação técnica. Isso funcionou durante um tempo. Quando a gente fala de empresas exponenciais, a gente começa a buscar muito o intraempreendedorismo e o senso de dono, né? Que aliado ao protagonismo, ao senso crítico, faz com que essas pessoas de fato possam contribuir para o crescimento das organizações. E é assim que elas conseguem crescer de maneira exponencial. E esse trabalho de seleção ficou mais criterioso pelo que você está falando e mais difícil também. Mais difícil porque agora a gente busca o que as pessoas têm chamado de fit cultural, ou seja, buscar se os valores da organização estão alinhados aos valores desse colaborador. Porque o que acontece? Quando eu me vejo como alguém que está vendendo a força de trabalho apenas, né, eu coloco o que eu tenho de conhecimento, você me paga por isso e chegou o meu horário, eu vou para casa. As empresas exponenciais, elas têm como característica terem pessoas que pensam como donos. Ou seja, é um intraempreendedorismo, é a busca, é o olhar de melhoria, de querer realmente fazer a diferença na organização. Isso só tem quem realmente está alinhado aos valores e ao propósito da organização. Mas isso tem que estar explícito, por exemplo, no meu currículo? Quais são as minhas capacidades e o que eu espero daquele emprego? A gente tem visto já alguns currículos, né? E isso fica até como uma orientação para quem está buscando, né, uma recolocação. O que você espera numa organização, né? Ou o que você se dispõe a colocar, né, para essa organização. Então, busca uma organização criativa com oportunidade de crescimento, ou busca uma estabilidade. Isso é importante, porque aí você começa a buscar os colaboradores de acordo com o que a empresa realmente pode esperar de você e pode cobrar, né? Porque tem sempre essa contrapartida. As pessoas às vezes acham que construir esse espaço onde você possa ser você mesmo quer dizer que a gente não tem tanta responsabilidade. É o contrário, é maior resultado, mas com pessoas motivadas. Roberta, mas nós temos aqui no Espírito Santo exemplos de cooperativas que têm se preocupado com isso.
Temos grandes cooperativas investindo diretamente no desenvolvimento. Na sexta-feira eu estive, né, na Cobriel, que é uma grande cooperativa, né? A maior do mundo de Conilon, né? Exatamente, Orgulho Capixaba. E aí nós estávamos falando com todos os colaboradores, são 120 colaboradores que receberam uma avaliação do perfil comportamental, como é que eles lidam com o perfil e como é que eles podem desenvolver novas habilidades. Isso facilita a relação deles com eles mesmos, né? Se sentem muito mais confortáveis em conhecer e se desenvolver, deles com os colegas e com gestores sobre como liderar cada um, considerando o perfil de cada um. Olha só que maravilha. E é a organização que procura isso no funcionário, que já faz parte do quadro dele? Foi a Cobriel que procurou você para fazer esse treinamento com a turma? Exatamente, fui convidada e foi muito bacana o resultado. A gente já começa a perceber o resultado. No segundo ou terceiro encontro, as pessoas já estavam comentando. É isso que eu ia te perguntar. O que é analisado? Como é que é esse treinamento? Como é que as pessoas, o que as pessoas aprendem de novo? Por exemplo, nessa situação específica, a gente fez um mapeamento comportamental, ou seja, quais são as habilidades e as competências presentes em cada colaborador, e a gente foi começar a compreender de onde que vem essas habilidades e como é que eu faço, né, para transformar alguns pontos em pontos de melhoria, como é que eu faço com que meus pontos fortes possam ser colocados à disposição da organização e com isso todo mundo vê um resultado diferente, né? É bom para todo mundo. E isso tem a ver com o terceiro pilar, que é a mudança de cultura. Exatamente, porque colaboradores que se conhecem e podem mudar e influenciar a cultura, é mudança de cultura também. Mas esse é o assunto para a semana que vem. Combinado? Combinado. Já demos um spoiler aqui do que a gente vai conversar na próxima semana, certo? Certo. Roberta, obrigado mais uma vez pela companhia, pela aula que você dá de gestão e liderança para a gente aqui no programa. Obrigada e até a próxima. No intervalo tem uma dica super bacana, a exposição Mãos que Alimentam, em comemoração aos 10 anos da Conexão Safra. São 28 painéis com fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas na edição impressa da revista. A exposição é aberta ao público e pode ser visitada até amanhã, dia 30, em frente à loja Riachuelo, no primeiro piso do Shopping Vitória. Fica a dica. O Mundo Cooperativo volta já! Espírito Santo em estado de atenção quanto à situação hídrica. O alerta é da Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, e por isso eu recebo aqui no estúdio o Fábio Anerti, que é diretor-presidente da AGER. Fábio, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bruno. E estamos realmente, Fábio, em estado de atenção? E o que esse estado de atenção significa? Sim, Bruno, estamos sim. O Espírito Santo está na parte final do período de estiagem, né? Esse período de estiagem, normalmente, ele vai até o início de outubro, novembro. E como o Brasil ele passa por uma crise hídrica muito forte, mas está afetando mais a região da Bacia do Paraná, o Cone Sul brasileiro, mas o Espírito Santo também não fica fora disso. Apesar do impacto aqui ser menor, né? Então, com esse final da estiagem aqui no Espírito Santo, o volume dos rios, o nível dos rios está muito baixo, né? Então, esse estado de atenção é para reforçar com a sociedade as iniciativas e as atitudes de economia de água, né? Nós precisamos de ter a consciência de fazer o uso racional da água todos os dias do ano. Mas, em especial, neste período é fundamental, porque é onde os níveis do rio eles chegam aos valores mínimos, né? Então, nós precisamos de estar atento, monitorando isso todo dia, e a sociedade, de forma geral, e principalmente os setores da agricultura, o setor da indústria, o setor de comércio, intensificar suas atitudes de economia de água, né? Fazendo irrigação, por exemplo, em períodos onde você tem menos calor durante o dia, mais no finzinho da tarde ou no iniciozinho da manhã. Quem puder fazer irrigação durante a noite, né? A indústria procurar reaproveitar o máximo possível a água, né? Procurar reutilizar, fazer reuso. Enfim, essa declaração de estado de atenção é para a gente reforçar esse cuidado que a sociedade tem que ter nessa reta final da estiagem. A gente tem acompanhado aqui no programa, todo mês, a situação do monitor de secas, que vem acompanhando no Brasil a situação da crise hídrica. Exato.
Hoje, como o Espírito Santo está, Fábio, em relação ao Brasil? A gente está numa situação melhor do que o país ou na mesma situação? Não, estamos numa situação mais confortável, melhor do que em relação ao país, né? Como você bem disse, o monitor de seca é uma ferramenta importante, numa parceria do Governo do Estado do Espírito Santo com a Agência Nacional de Águas, em que a gente consegue, por meio de várias variáveis, classificar qual é o grau e intensidade da seca aqui no Espírito Santo. Então, hoje no Espírito Santo nós temos a porção norte do estado com uma seca mais moderada e a porção sul do estado com uma seca fraca. Né? Ambos os cenários são cenários de seca, fruto do período de estiagem. Mas, felizmente, o Espírito Santo está conseguindo passar bem por esse período. Mas eu volto a repetir, né? As atitudes de usar racionalmente a água são muito importantes para que a gente consiga passar a estiagem e o período das chuvas se aproxima e essa situação volta a se normalizar. É isso que eu queria te perguntar. A gente tem uma predominância do inverno mais seco e do verão um pouco mais chuvoso. Nós acabamos de entrar na primavera, já chegamos no verão. Qual que é a previsão em que a situação possa estar um pouco mais confortável? Então, Bruno, a previsão é de que a partir da segunda quinzena de outubro a gente já tenha a ocorrência de chuvas mais consistentes aqui no estado. Então, se tudo acontecer como dentro do esperado e da normalidade, segunda quinzena de outubro para frente, o estado começa a receber mais chuvas, de maneira mais consistente. Então, isso já tira a gente desse quadro de atenção, né, ou esse quadro, eventualmente, de alerta, para um quadro mais adequado ao período chuvoso. Agora, nós precisamos de ficar atentos porque existem fenômenos globais, como o efeito Laninha, por exemplo, ele pode influenciar para atrasar a chegada dessas chuvas, né? Então, o que é previsto para começar na segunda quinzena de outubro pode ser que não comece, né? Essa chuva mais consistente, ela atrase um pouco mais. Então, se ela atrasar um pouco mais, a gente precisa de reforçar o nosso cuidado, né? E nós temos protocolos para poder mitigar as consequências negativas desse processo. Hoje, qual é o rio que mais chama a atenção? Olha, no Espírito Santo, o rio que chama mais atenção em termos de diminuição de volume é o Rio Doce. O Rio Doce, até porque ele boa parte da nascente dele, boa parte da bacia está em Minas Gerais. E Minas Gerais tem sofrido um pouco mais com esse fenômeno brasileiro da crise hídrica. Então, a produção de água no Rio Doce ela está bem menor do que o esperado. Então, a vazão do Rio Doce aqui no Espírito Santo ela está muito baixa. Mas não só o Rio Doce, mas tem outros rios também, como os que abastecem a Grande Vitória, o Santa Maria, o Jucu, que também estão com volumes bem baixos. Eu ia te perguntar justamente sobre a questão do Rio Jucu, que é o nosso principal rio que abastece a região da Grande Vitória, né? Isso, o Rio Jucu e o Rio Santa Maria também. Apesar desses valores estarem bem baixos, até um certo nível eles estão compatíveis com essa reta final do período de estiagem. Então nós estamos monitorando isso diariamente, o governo do estado está investindo em ampliar a nossa rede de monitoramento, então nós estamos adquirindo mais estações de monitoramento para que a gente tenha cada vez mais precisão e que a gente monitore e informe cada vez mais rapidamente a sociedade para antecipar e mitigar as consequências desses eventos, tanto da estiagem quanto das inundações. E nós estamos investindo também em programas de revitalização de bacia hidrográfica, o Probacias, que temos que cuidar de melhorar o nosso reflorestamento, proteger as áreas de recarga, recuperar as nascentes. Essa é a iniciativa, essa é a poupança de médio e longo prazo para a gente poder evitar esse tipo de problema. E isso acontece lá na roça, onde está o produtor rural. Lá na roça, exatamente. O produtor rural é um grande aliado nessa questão ambiental. O produtor rural, se ele adotar boas práticas na sua propriedade, ele passa a ser um produtor de água também e um prestador de serviços ambientais. Então, o produtor rural, ele tem o aspecto duplo, né, da importância ambiental e da importância também econômica na produção de alimentos. Por isso que a gente quer o produtor rural como um grande parceiro para enfrentar esses períodos difíceis e a gente sempre vai estar do lado deles. Você falou dessas estações de monitoramento que o governo do estado tem espalhados pelo Espírito Santo. Eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que é feita essa medição. Essa medição, Bruno, é feita por equipamentos.
São equipamentos que possuem sensores, né? São cabos, fios, cujo sensor fica na ponta dentro do rio. Então esse sensor ele vai captando dados de velocidade e de variação de nível do rio e joga para uma torre, é uma torre que parece um foguetinho, assim, parece aquelas antenas que ficam no telhado de prédios, né? Esse equipamento ele armazena os dados e ele joga isso para um satélite e o satélite joga isso para a central da AGER. Então a gente consegue monitorar boa parte dos rios do Espírito Santo de forma online, em tempo real, por uma tecnologia chamada de telemetria. Essa é uma tecnologia moderna, nova, e a gente está procurando ampliar isso para dar mais segurança hídrica aqui para o estado. Fábio, a gente corre o risco de ficar sem água na Grande Vitória? Não, por enquanto esse risco está afastado, Bruno, né? Para os dados atuais, a condição é de níveis baixos, como eu falei, mas é um estado de atenção. Nós temos que monitorar isso dia a dia, né? A própria CESAM e no Rio Santa Maria da Vitória, nós temos 2 hidrelétricas lá que possuem 2 reservatórios muito grandes, né? O reservatório de Rio Bonito, ele tem um volume muito significativo de água, apesar dele estar baixo. Está baixo. Mas ele ainda tem uma reserva de água importante. Então nós precisamos de criar um equilíbrio aí em que o reservatório ele cumpra a sua função de gerar energia, mas que ele também se preocupe com os produtores rurais que usam água acima dele, né, os agricultores, todo o complexo turístico que existe ali na região de Santa Maria do Jetibá, mas que ele também cuide de fornecer água adequada para a parte mais baixa, que é a região da Grande Vitória. O grande desafio é a gente pactuar um acordo de cooperação que vise beneficiar todos esses setores. A gente traz um assunto como esse para você de casa que nos acompanha aqui no Mundo Cooperativo, é mais do que uma prestação de serviço. É a forma educativa que a televisão tem e que a gente tem o compromisso aqui no programa para poder trazer a informação direta e clara para você de casa. Porque é muito impactante quando você recebe uma notícia como essa. Ó, claro. O Espírito Santo está em estado de alerta quanto à situação dos rios e dos lagos. E a gente fica aqui realmente pensando, o que a gente precisa fazer? Então, Fábio, antes da gente encerrar a entrevista, queria que você olhasse para a sua câmera e ali conversasse com quem está em casa. Quais as dicas? Qual é o dever de casa que a gente deve fazer para que a gente não passe por aperto como a gente passou na nossa última crise hídrica lá atrás? Exatamente. Então, Bruno, que bom que o nome do programa é Mundo Cooperativo, né? E a palavra de ordem é cooperação. Nós precisamos de cooperar e ter a sensibilidade agora. Cada cidadão capixaba, cada indústria, cada comércio, né? Cada agricultor que faz a sua irrigação tem que buscar agora intensificar as suas atitudes de economia de água. Usar a água de maneira mais racional possível. Ou seja, o cidadão, o indivíduo, se puder tomar um banho mais rápido, né, em grande escala, já vai ajudar muito. Se puder fechar com mais frequência a torneira quando estiver usando na pia ou no banheiro, já vai dar uma contribuição. O agricultor que puder, como eu falei, diminuir um pouco mais o tempo de irrigação, fazer irrigação logo cedinho ou logo no fim do dia, também vai estar dando uma contribuição. E as empresas, as indústrias, procurarem aumentar ainda mais o seu índice de reuso e de reaproveitamento de água. Então, se todos fizerem isso, Bruno, nesse espírito de cooperação e de atitude sustentável, né, economizar água é bom para a natureza, é bom para o bolso e é bom para todo mundo. A gente vai passar de forma bem tranquila esse período. Fábio, agradeço demais a sua participação aqui no nosso Mundo Cooperativo. Muito bom, quase uma aula, bem didática mesmo, esse nosso bate-papo. É um prazer para a gente avisar. E eu quero que você volte mais vezes, porque a gente tem um assunto para poder falar com quem está do outro lado da telinha, que é o Torga de Água. Combinado? Que bom, combinado. Quero que você volte. Estaremos aqui. Tá bom? Um prazer. Obrigado mais uma vez. Disponha. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, é muito simples, é muito fácil. Basta acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Ele vai te encaminhar direto para a nossa galeria de vídeos. Você também pode ver o que acontece nos bastidores do programa nas nossas redes sociais, no Instagram e também no TikTok, no @BPFaustino. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau!
Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos.